Boa noite, guerreiros e irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja conosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais uma palavra de Deus para hoje e espero que você esteja bem, que tenha passado um bom dia. Estamos na quinta-feira, 20 de agosto de 2020. Por isso, eu quero te agradecer essa noite, a tua audiência, a tua participação junto comigo, os seus comentários, o seu apoio. Lembrando que todos os dias nós estamos aqui, de segunda a sexta, às 19h30, sábado e domingo, às 7h30 da manhã. Esse programa é um programa voltado para a Palavra de Deus. Não falamos nada mais além do que mensagens de Deus. E após estes horários falados, nós estamos também todos os dias no YouTube, no canal Palavra de Deus para Hoje. PR Luiz Melquiades Júnior. Vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele fale conosco, em nome de Jesus. Senhor Deus eterno e soberano Pai, Senhor, na Tua gloriosa presença, Senhor, nós entramos agora, te pedindo, ó Pai, que Tu fale conosco nessa noite. Nós somos dependentes e carentes das Tuas orientações. Pai, ensina-nos como Te agradar em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vença pela palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 6, e vamos ler os versos 10 ao 17. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6, versos do 10 ao 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque temos que lutar contra a carne e o sangue. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e o calçado dos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você será lembrado na sua existência pelo inimigo que destruiu ou pelo inimigo que destruiu você. Portanto, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós temos que tomar posição diante de Deus, em jejum e em oração. Vamos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e resistir ao adversário na unção do Espírito Santo,
pois foi assim que Jesus Cristo venceu o maligno nos dias em que esteve no deserto. Você precisa saber o que está escrito e o que também está escrito para que o inimigo não prevaleça no ataque. Gaste tempo com a palavra de Deus, meditando na verdade divina, pois ela nos fará prosperar no seu caminho. O próprio Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. É exatamente isso que diferencia os vencedores dos perdedores. Os campeões praticam todos os dias aquilo que as pessoas normais fazem somente de vez em quando. Lembre-se que você é um soldado e esteja preparado para a guerra. Ela se tornará mais intensa todas as vezes que o inimigo perceber as intenções de Deus em relação a você. Resista ao inimigo em nome de Jesus. Não negocie nada com ele. Destrua-o. Quando ele conseguiu levar Eva para a mesa de negociações, ele alienou a sua mente e levou com ela toda a humanidade à escravidão. Seja firme em relação ao pecado. Aquilo que você se recusa a dominar e a conquistar é o que tentará destruir você. Não permita que bebida, droga, imoralidade, dinheiro ou qualquer outra coisa possa vencê-lo. Se Cristo vive em você, a palavra de Deus é enfática ao afirmar: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Portanto, nós sabemos que nós estamos embrenhados numa batalha diária contra o inimigo. Nossa luta, conforme nós vimos na palavra, não é contra a carne nem é contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades, os príncipes nas regiões celestiais. Portanto, não se deixe enganar com falsas aparências, com falsos prazeres, com falsas ilusões. Viva um dia após o outro, na presença de Deus. Conforme foi falado no início, você será lembrado pelo inimigo que destruiu, ou pelo inimigo que destruiu você. Temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Temos que estar em posição diante de Deus. E diante de Deus nós temos que nos apresentar em jejum e oração. É em súplica que nós temos que estar diante de Deus. Nós temos que estar dia após dia pedindo ao Senhor que Ele nos revista com a couraça da justiça. Temos que estar pedindo todos os dias a Jesus que Ele nos vista
capacete da salvação, nos dê a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que estar amparados por esta palavra, dia após dia. Tudo que está no mundo que te leva a se afastar de Deus é ledo engano. Lembre-se disso. A palavra do Senhor nos diz para que nós procuremos entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição. O caminho que nos leva a Deus é um caminho difícil, porque nós passamos aqui pela terra por um processo. A nossa vida é um processo de purificação em função do pecado adâmico. Conforme nós vimos, quando Eva tentou negociar alguma coisa com o inimigo, ela colocou em perdição toda a humanidade. E a partir daí, nós somos reféns desse pecado. E por isso, nós temos que estar em constante purificação. Nós temos que estar em constante jejum, em constante oração. O inimigo tenta nos tragar. E foi através do sacrifício de Jesus que nós conseguimos a condição de libertos, a condição de salvos. Não podemos deixar que o inimigo tire essa vitória de nossas mãos. O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é para que nós vençamos pela palavra de Deus. Muitas vezes eu sei, a coisa pode não estar do jeito que nós queremos. Muitas vezes nós passamos por problemas difíceis. Muitas vezes nós pensamos até em desistir. Muitas vezes nós pensamos que nós não somos nada. Lembre-se, você é a menina dos olhos de Deus. Lembre-se, foi por você, foi por amor a você que Jesus foi para a cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que ele morresse pelo meu pecado, pelo teu pecado, e para que todo aquele que crê em Jesus não morra, mas que tenha a vida eterna. Dê glórias a Deus, porque você tem as armas dadas por Deus para lutar contra o seu inimigo. Seu inimigo não é aquele que está ao seu lado. Seu inimigo não é aquele que está à sua frente, nem aquele que está à sua retaguarda. Seu inimigo está nas regiões celestiais. E ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Portanto, não vacile os seus pés. Seja firme na fé. Deus te ama. E a maior alegria de Deus é quando uma alma reconhece o seu poderio sobre aquela vida. A maior alegria de Deus é Ele ver um servo, um filho adorando, um filho clamando, um filho exaltando o seu santo nome. Deus se agrada dos louvores. Deus se agrada da tua oração. Deus se agrada daquilo que você faz para Ele. Seja um soldado de Cristo.
É o que eu te peço nessa noite. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Não vacile os seus pés. Não trema as suas mãos. Peça ao Senhor para que Ele seja contigo todos os dias da tua vida. Curva a tua cabeça, põe a mão no teu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus eterno e soberano Pai, obrigado, Senhor, por mais esta palavra. Obrigado, Senhor, porque em Ti, Senhor, nós sabemos que podemos confiar. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que venceremos pela Tua palavra. Senhor, não nos deixes apartar, Senhor, da Tua palavra de salvação. Senhor, endireita os nossos caminhos, Pai, acerta as nossas veredas, para que nós possamos, ó Pai, marcharmos sempre firmes, buscando o alvo, Pai. O alvo que é a salvação. O alvo, Senhor, que é estar eternamente junto a Ti. Obrigado, Senhor, porque nós podemos mirar a esperança e a expectativa da Tua salvação pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te pedimos, ó Pai, que visite agora, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, com depressão, aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que estão presos, Senhor, a situações que acham que não tem saída. Nós sabemos, ó Pai, que Tu tens a saída para cada um de nós. Pai, manda Teu refrigério, Teu bálsamo, Senhor, para todo aquele que nesta hora clama por Ti. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos, porque sabemos que Tu és grande. Obrigado, Deus. Chegamos a fim de mais uma palavra de Deus para hoje. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, falando sobre os métodos de Deus. A base bíblica está em Salmos 128. Portanto, não perca. Amanhã, às 19h30, aqui no Facebook. E logo após estaremos no YouTube. Amém? E que o grande amor de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Tenha uma boa noite de descanso, de sono reparador. Entrega todas as tuas angústias nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que amanhã renascerá um novo dia em nossa vida, porque Cristo é aquele que nos ama. Cristo deixou o seu Espírito Consolador. E todo o fardo que nós temos, devemos entregar aos pés do nosso Senhor. Por isso, durma muito bem. Não se preocupe, amanhã é um novo dia, uma nova lembrança, uma nova expectativa, uma nova esperança. Fica com Deus. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Receba meu beijo, um forte abraço e saiba, eu os amo em Cristo Jesus. Te espero amanhã. Que Deus os abençoe. Amanhã, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Glórias a Deus.